Olá, meus queridos amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o Rafael e se você é novo por aqui e gosta de relatos de traição, história de vida, história de casais, confissões, você está no canal certo. E eu te convido a se inscrever no meu canal, é de graça, não custa nada, curte esse vídeo, isso me ajuda muito. E no final, deixa um comentário me dizendo o que você achou do relato de hoje, tá bom? E hoje a gente vai ouvir a história da Helena, pessoal, uma história muito triste, né? Muito forte de traição. Felizmente a Helena pegou a traição do seu companheiro e o pior dessa traição é que foi com a própria filha dela, que não era filha dele, né? Porque foi do primeiro casamento dela. Então uma história muito triste, né? Porque a gente vai ver aqui no relato que a Helena é uma mulher trabalhadora, né? Faz de tudo aí pelo bem-estar da sua família, né? Da sua filha. E ela confiava muito nesse homem, né? Era um homem que era muito bom para ela. E infelizmente ele era um canalha, né? E ele acabou seduzindo a menina. Mas a gente vai ver aqui no relato o que aconteceu de verdade, como é que foi, como que ela conseguiu superar, se ela superou essa situação, né? Mas é isso, então vamos lá, sem mais enrolações, a leitura de mais uma história. Olá, meu nome é Helena, eu tenho 45 anos, sou de Curitiba. E se alguém me dissesse há 2 anos que a minha vida perfeita ia desmoronar, não apenas pelas mãos do meu marido, mas também da minha própria filha, eu daria uma risada. Um riso amargo, claro, porque hoje em dia o riso sumiu. Eu sou técnica de segurança do trabalho, uma profissão que exige foco, responsabilidade. Mas a minha paixão, o meu refúgio era o meu pequeno negócio, uma lanchonete que vendia café da manhã. Era ali, entre o cheiro do café fresco e do pão da chapa, que eu me sentia completa. A minha vida não foi um conto de fadas. Eu vinha de um casamento longo, difícil, que terminou me deixando cheia de cicatrizes. O Mauro apareceu quando eu tinha uns 40 anos. Ele era meu segundo casamento, a chance que a vida me deu de acertar. Ele tinha 44. E era tudo o que eu precisava naquela época. O cara bonito, alto, com um sorriso fácil e incrivelmente prestativo. O Mauro era o oposto do meu primeiro marido. Ele ajudava em casa, consertava as coisas, era bom de papo com os meus colegas. Eram esses pequenos gestos que me conquistavam. Mas, para ser totalmente honesta com você, o que realmente me prendia a ele era a nossa química sexual. Eu sempre fui uma mulher com os desejos à flor da pele. Depois de anos de um casamento morno e sem fogo, o Mauro foi uma explosão. O Mauro era um homem muito bom de cama. Ele não tinha medo de explorar, de ser intenso, de satisfazer cada ânsia que eu tinha. As nossas noites eram ardentes, longas, cheias de uma paixão que me fazia esquecer todos os meus problemas. Aquele calor incontrolável, aquela sensação de excitação que ele me proporcionava me fazia sentir jovem e desejada de novo. Eu gostava muito dele por causa disso. Era egoísmo? Talvez, mas ele preenchia um vazio que eu nem sabia que existia, né? Então ela tinha essa dependência, vamos dizer, sexual muito grande com esse homem, né? Eu tinha uma vida, tinha o trabalho, o lanche e a minha filha, a Júlia. A Júlia tinha acabado de completar 18 anos. Ela era linda, loiríssima, olhos verdes, no auge da juventude. Ela ainda estava estudando, mas me ajudava no lanche. Atendia no caixa, fazia as entregas. Ela era a minha menina, o meu orgulho. O Mauro era o padrasto dela. Ele era legal com a Júlia, a tratava com respeito, perguntava sobre a escola. Ele parecia ser um bom homem, um bom companheiro, um bom complemento para a nossa família. A gente vivia uma rotina perfeita, sabe? Café da manhã no lanche, meu turno na segurança, ele em casa cuidando da rotina, me esperando com aquela energia que só ele tinha. Ele fazia o jantar, fazia o lanche para a Júlia também. A Júlia ajudando, estudando. Era uma paz que eu achava que tinha merecido depois de tanto sofrimento, né? Depois do casamento ruim que ela teve, né? Então, ela achava que ela tinha encontrado finalmente um homem bom, tanto para ela quanto para a filha dela, né? Mas aos poucos essa paz começou a ser arranhada. Eram coisas sutis que hoje, olhando para trás, parecem gritos.
o Mauro começou a mudar a forma como olhava para a Júlia e a forma como ele agia perto dela, né? Então, porque no começo, quando eles se conheceram, ela ainda era uma criança, praticamente, né? Devia ter lá seus 14, 15 anos, né? Agora a Júlia já era uma mulher, né? Como ela descreve, né? Loira, bonita, corpo bonito, né? Então, com 18 anos, então ele já começou a olhar com outros olhos. E como ele era um homem que tinha um fogo muito aceso, vamos dizer assim, né? Era muito bom de cama, né? Provavelmente a testosterona dele era muito alta, né? Então ele começou a não se satisfazer somente com a mãe e queria também a filha, né? E eu estava cega, anestesiada pelo conforto, e sim, pela satisfação que ele me dava na cama, olha, como eu falei. Mas o destino, ou talvez o meu próprio instinto, começou a me enviar sinais, como pequenos choques elétricos, sinais que eu tentei, mas com todas as minhas forças, ignorar, né? Ela ainda tentou ignorar os sinais. Eu não queria acreditar que o homem que me dava tanto prazer, que era tão bom para mim, para minha família, era capaz de tamanha baixeza, né? Os primeiros sinais não vieram de uma vez, eles nunca vêm. Eles se acumularam, como poeira no canto de um móvel que você insiste em não limpar, né? Vai acumulando. Começou com a Júlia no lanche, que ela sempre usava roupas confortáveis para trabalhar, mas o Mauro começou a passar muito tempo por lá, ajudando a descarregar as caixas de pão, organizar o estoque, e o jeito que ele se demorava olhando para ela era um olhar diferente. Não era um olhar de pai, era um olhar de observação, de apreciação que me incomodava profundamente, né? Então, pessoal, que a gente já vê que ela já começa a perceber, né, os pequenos detalhes, né? Mas ela não se permitia acreditar que aquilo fosse real, mas ela começou a ver que era, né? Lembro de uma vez que a Júlia estava usando uma blusa mais decotada e ele ficou parado sem piscar até que eu chamei a atenção dele. Mauro, você não ia consertar a cafeteira? Ele se assustou como se estivesse acordado de um transe. Ah, sim, claro, Helena, né? Eu tentei racionalizar. É a idade da Júlia, linda, é normal ele notar. Mas ele não estava somente notando, ele estava flertando com os olhos, como o pessoal diz por aí, né? Ele estava comendo com os olhos. A linguagem dele também mudou. Ele começou com piadinhas. Júlia, você vai ter que tomar cuidado, porque com essa beleza toda, logo vão roubar você de nós. Ou, essa saia te deixou com um ar de mulher, hein? Eram comentários que passavam por brincadeira, mas que tinham uma malícia sutil que me deixava tensa, né? A Júlia, na maior parte do tempo, parecia desconfortável, ela ria sem graça e se afastava, porque ela ainda era imatura, né? Mas havia momentos em que ela parecia interagir com ele, trocando olhares rápidos, uma risada nervosa de canto de boca, né? A gente dá até pra notar, né? Eu brigava comigo mesma. Não, Helena, para de ser ciumenta, é seu marido e a sua filha. Você tá delirando. A verdade é que eu tava com medo de perder o Mauro. Por mais que ele fosse meu segundo marido, por mais que eu fosse uma mulher resolvida, o fogo que ele trazia para a minha vida era viciante. Um pensamento de voltar para a vida monótona me apavorava. Eu estava disposta a ignorar a intuição para manter aquele calor em casa. A minha paranoia cresceu, mas eu não conseguia achar a prova. Não havia mensagens, não havia encontros às escondidas, que eu soubesse. Eu me sentia a esposa louca, a ciumenta. Até que um dia o universo parou de me mandar sinais e me deu a prova que eu precisava para confrontá-lo, mesmo que fosse uma prova indireta e humilhante. Vamos ver o que aconteceu, gente. Eu cheguei em casa mais cedo do trabalho, a Júlia estava tomando banho. A porta do banheiro estava entreaberta, o vapor saía, e eu ouvia a música que ela sempre escutava. Eu estava indo para o meu quarto quando vi. O Mauro estava parado no corredor lateral, perto do banheiro, fingindo que estava mexendo em algo na parede, mas o olhar dele estava fixo na fresta da porta. Ele estava brechando a minha filha. O corpo dele estava tenso, o olhar fendido, concentrado. Ele estava desejando a minha filha, né? Então, esse canalha já estava aí de olho na menina, né? O sangue subiu para minha cabeça, a raiva era física, como uma onda de choque que me fez cambalear. Mauro, ele pulou, virou-se rapidamente, ficou branco como um lençol. A surpresa era genuína, mas a culpa estava estampada no rosto dele.
O grito foi tão alto que os vizinhos ouviram. A Júlia desligou o chuveiro e perguntou o que estava acontecendo. Mas aqui a gente pensa também, né, pessoal? Por que que essa menina deixou essa porta aberta, né? Eu fico pensando, será que essa menina também não estava com malícia pra cima desse homem? Porque pode acontecer também, né? A gente sabe que tem muita menina aí com 12, 13, 14 anos que já tá, né, com fogo, aí vamos dizer assim, né, para não usar palavras baixas, né? Mas é estranho, né? Por que que ela deixou essa porta aberta, né? O que você pensa que está fazendo? Minha voz tremia de raiva, mas era um sussurro perigoso. O Mauro tentou se recompor. Ele tentou a tática de negação e da desculpa esfarrapada. Helena, calma, eu não estou fazendo nada. Eu estava aqui tentando ver se o cano não estava vazando. Sabe como é? Aquele barulho estranho que a gente ouve às vezes. Mentiroso, eu te vi. Você estava olhando para minha filha, seu nojento. Você estava brechando ela no banheiro. A Júlia saiu do banheiro enrolada na toalha, assustada, olhando para mim e para ele. Mãe, o que aconteceu? Eu não conseguia tirar os olhos do Mauro. Ele estava pálido, mas a mentira continuava na ponta da língua, firme. Não aconteceu nada, Júlia. Seu padrasto está apenas me enlouquecendo com as desculpas dele. Vá se vestir. Quando ela se afastou, eu parti para cima dele. Não minta para mim. Eu vi a forma como você a olha. Eu vi o que você está fazendo. Você está dando em cima da minha filha. Ele agarrou meus braços. Helena, me escuta. É um engano. Eu te amo. Você é minha mulher. Eu te dou tudo o que você quer. Eu te dou o prazer que você merece. Por que eu faria isso com a sua filha? Eu estava só vendo o encanamento. Eu juro. A palavra prazer me atingiu no ponto fraco. Aquele homem me desarmava de um jeito que eu odiava. Ele sabia que eu estava viciada nele, na nossa intimidade, na entrega que a gente tinha. O que eu queria era acreditar nele. Queria acreditar que era um erro, que era minha paranoia, que eu tinha interpretado mal. O medo de perdê-lo e voltá-lo para a solidão sexual era real. Era um terror palpável. Depois de horas de briga, choro e promessas de que ele nunca mais ficaria perto do banheiro dela e que ele nunca mais faria eu me sentir assim, eu cedi e eu perdoei ele. A vida continuou, mas a nossa relação não era mais a mesma. Eu estava mais fria, mais vigilante. Eu perdoei, mas não confiei. Eu continuei a sair para trabalhar, mas os meus olhos estavam abertos. Eu comecei a reparar na Júlia, ela parecia distante toda vez que eu falava sobre o Mauro. Ela ficava quieta, olhando para o chão. E eu atribuía a raiva adolescente. O Mauro estava mais atencioso, mais folgoso nas nossas noites, como se quisesse me provar que eu era a única que ele desejava, que a paixão dele era exclusiva para mim. E por um tempo eu me deixei levar, tentando encobrir a dúvida que eu tinha. Mas a dúvida persistiu como uma ponta da faca cravada no meu estômago. Eu sentia que havia algo podre ali. E a minha intuição estava se armando. E foi essa intuição, esse pressentimento bizarro que acabou me salvando de viver uma mentira ainda maior. O destino não queria que eu fosse uma tola. E ele me deu um empurrão final. Estava no trabalho, há quase 1 hora de casa, trabalhando no meu relatório da tarde. Eu estava em uma reunião com o gerente, tudo correndo normalmente, mas de repente uma sensação estranha me atingiu. Não era dor, não era medo, era uma urgência, uma voz interna gritando. Vá para casa agora. É aquela famosa intuição, né, pessoal? Às vezes a gente sente essa intuição de que algo está dando errado, que vai dar errado. Quando a gente sente esse sentimento, a gente tem que obedecer, né? Às vezes algumas religiões chamam de o Espírito Santo, né? Outras um anjo, outras a própria intuição mesmo, a intuição feminina, mas quando a gente sente esse sentimento, a gente tem que obedecer, que foi o que a Helena ela sentiu essa sensação, esse sentimento que ela tinha que voltar para casa e ela foi. Era tão forte, tão vívida que me fez gelar. Nunca fui de acreditar em premonição, mas aquela sensação era esmagadora, física. Pedi licença, disse que estava passando mal e saí da reunião. Eu não liguei para o Mauro, não avisei a Júlia, peguei o meu carro, mas parei a 1 quadra do meu local de trabalho e pensei, se eu dirigir vou demorar demais. Peguei um Uber, acelerei a volta, sentindo o coração bater acelerado. A cada curva, a cada sinal fechado,
fechado, a voz da minha cabeça ficava mais alta. Vá para casa. O Uber me deixou na esquina. Peguei o motorista e caminhei devagar até a minha rua. O silêncio era a primeira coisa que me atingiu. Era um dia normal da semana, mas a minha casa estava quieta demais, exceto por uma coisa, a música. Uma música pop alta, daquelas que a Júlia gostava, estava tocando na nossa sala. Não era uma música de festa, era um volume que parecia calibrado para abafar sons. Alto demais para só um som de fundo, baixo o suficiente para não incomodar os vizinhos. A ponta da faca do meu estômago girou. O Mauro devia estar em casa e a Júlia também. Por que a música tão alta? E por que eu não tinha recebido nenhuma mensagem dele? Eu tinha a chave, abri o portão lateral, sem fazer muito barulho, usando toda a minha técnica de segurança do trabalho para ser silenciosa. O portão da garagem estava fechado, a porta da cozinha estava trancada, o que era estranho. Eu caminhei pelo corredor lateral da nossa casa que dava acesso à área de serviço e, surpreendentemente, tinha uma janela grande que dava para o nosso quarto. A Júlia não estava trabalhando no lanche hoje, então ela devia estar no quarto dela. O Mauro, ele devia estar vendo TV. Parei em frente à janela do nosso quarto, a cortina estava quase totalmente fechada, mas havia uma fresta, um pequeno ângulo de visão que me permitia ver a cama. A respiração parou na minha garganta, o coração parecia um tambor batendo no meu peito, doloroso e insuportável. Agora imagina, se coloca, pessoal, no lugar dessa mulher. Você vê, né, o que ela está prestes a ver. Como que você se sentiria? Lá dentro, na minha cama, onde eu e o Mauro compartilhávamos a nossa intimidade mais intensa e ardente, ele estava lá com a Júlia. Eu não consegui me mover, meu corpo estava paralisado. Através daquela fresta da janela lateral, eu vi a cena que pulverizou 45 anos de vida, amor e confiança. Era a minha cama, a cama que eu e o Mauro dividíamos, onde ele me fazia, onde ele me dizia que eu era a única mulher que ele desejava e que eu o levava a delírio. E ali estavam eles, ele e a minha filha. O Mauro estava em cima dela, os corpos suados, nus, o lençol retorcido. A Júlia estava com os olhos fechados. Eram eles. Não havia margem para erro. O ardor que ele negava sentir por ela, que eu havia tentado enterrar com o meu perdão, estava ali na minha frente, transformado em traição dupla. A música estava alta, abafando os gemidos dela, os sonhos de paixão clandestina que estavam acontecendo ali. E essa foi a prova da culpa. Eles precisavam do álibi sonoro. O volume não era para a Júlia ouvir, era para que os vizinhos não suspeitassem. Eu não gritei, não chorei. A dor foi tão grande que me anestesiou, me transformando em um bloco de gelo. Foi o choque da traição do meu marido e o choque da traição da minha filha. Eu me afastei da janela, não podia fazer isso em silêncio. Eu precisava que o mundo visse a minha dor e a vergonha deles. Entrei pela porta dos fundos, que eu tinha esquecido de trancar, corri pela cozinha, pela sala e parei na porta do quarto. Abri com um estrondo. A música alta não escondeu o meu grito, que veio de um lugar de fúria e desespero que eu nunca soube que existia. Seus nojentos, seus lixos. A reação foi instantânea. O Mauro levantou pálido, com o terror estampado no rosto. A Júlia se encolheu, cobrindo-se com o lençol e começando a chorar histericamente. Eu não olhei para a Júlia. Meu alvo era ele. Eu parti para cima do Mauro, descontrolada, com a intenção de machucar. Socos, tapas, unhas, a fúria da mulher traída e da mãe desrespeitada. Seu verme, eu te dei tudo, eu te perdoei. Na minha cama, com a minha filha. Ele tentava me segurar, se cobrir, se desculpar, mas não havia desculpa. Helena, calma, eu posso explicar. Não é o que parece. Cala a boca, seu bosta, seu mentiroso. A Júlia, chorando incontrolavelmente, pegou o lençol e saiu correndo do quarto. Eram 18 anos de inocência, culpa e sedução que saíam pela porta. A gritaria e a música alta finalmente atraíam os vizinhos.
As portas se abriram, rostos curiosos apareceram, chocados com a cena. Eu e o Mauro gritando na sala, ele tentando me conter e a Júlia correndo pelo corredor lateral, chorando e coberta apenas por um lençol, fugindo para o quarto dela. Eu parei de lutar contra o Mauro e desabei. A dor me atingiu como uma força total, levando a raiva embora e deixando apenas um vazio imenso. A minha vida, o meu recomeço, o meu ardor e a minha família, tudo tinha virado um show de horror na frente de toda a vizinhança. Tô triste, né? A cena se dissolveu em caos. Os vizinhos se aproximaram, alguns tentando me ajudar, outros apenas observando o drama, os famosos fofoqueiros, né? Que não esperam, né, por um momento assim para ficar bisbilhotando a vida da pessoa, né? O Mauro, vendo a humilhação pública, o desespero nos meus olhos, vestiu a primeira coisa que viu e fugiu, e eu não impedi. Quem que impediu um miserável desse, né? Eu desabei no sofá inerte, o mundo perdeu a cor, não havia mais café, não havia mais segurança, não havia mais paixão, havia apenas o peso da traição e da vergonha. A Júlia estava trancada no quarto, chorando. Eu não tive coragem de ir até ela. Eu me sentia suja, humilhada, burra. Como que eu pude ser tão cega? Como pude priorizar o meu desejo a ponto de ignorar o perigo para minha própria filha? E isso é verdade, pessoal. A gente vê muito hoje isso, né? Às vezes a mulher, ela... Não estou dizendo aqui que a mulher que se separa, ela não pode ter ninguém. Mas preste muita atenção nas pessoas que você coloca na sua casa, que você traz para dentro do seu lar, porque às vezes você está colocando em perigo os seus próprios filhos, porque tem muitos homens aí que eles têm escrúpulos não, são homens que querem saber apenas do desejo físico, carnal, apenas sexo, então eles fazem de tudo, né? A gente vê muitos noticiários aí de padrasto que defloram, né, a filha da mulher, ou o próprio filho mesmo. Então a gente vê muitos casos aí de exploração infantil muito triste, né? Nesse caso aqui a menina já tinha 18 anos, mas sabe-se lá quanto tempo que ele não estava aí, né, tendo desejo por ela, né? Nos dias seguintes eu entrei em um estado de depressão profunda. Quem não entraria? Eu não conseguia sair da cama, o lanche fechou, o trabalho me deu licença médica, eu era um fantasma na minha própria casa, assombrado pelo cheiro dele, pelo som da música, pela fresta da janela. 2 semanas depois, a Júlia veio até mim. Ela estava magra, pálida, com os olhos inchados. Ela não conseguia me olhar. Mãe, eu preciso que você me escute. Ela se sentou na ponta da cama e começou a falar. A voz dela era um sussurro doloroso. Ele me seduzia desde o começo, mãe, desde que ele se mudou para cá. No início eram só piadas, elogios que pareciam inocentes. Depois ele começou a me tocar sem querer no lanche, a me dar conselhos sobre namorados que eram inapropriados. Ela chorou e eu ouvi em silêncio. Eu nunca quis nada com ele, mãe. Eu sentia nojo, medo, eu evitava ele, mas ele era insistente. Toda vez que você saía para trabalhar, ele estava lá flertando, dizendo o quanto eu era bonita, o quanto eu me parecia com você, mas melhor. Ele dizia que você estava sempre cansada e que ele precisava de mais fogo na vida dele. Olha o que o canalha fazia, né? Aquela frase me atingiu como um tiro. A justificativa dele, eu estava cansado do trabalho, ele me trocou pela minha própria filha por fogo. Eu sempre fugia, mãe, eu juro, mas de uns tempos pra cá ele ficou mais intenso, mandava mensagem quando você estava dormindo, dizendo que você não ia sentir falta, que era só um segredo nosso. Ele me prometia presentes, me fazia sentir culpada por abandoná-lo. Ela me contou que cedeu por exaustão, por insistência, por sentir que não tinha saída, que ele a pressionava psicologicamente, sabendo que ela não teria coragem de contar pra mim e me machucar, né? Então isso é verdade, né? Então ele foi ali minando a mente daquela criança, né? Daquela moça, até ela ceder ao desejo dele, né? E naquele dia, mãe, eu não sei o que deu em mim. Eu só cedi. Foi a primeira e a última vez. Eu me senti suja o tempo todo, mãe. Por isso que eu estava com os olhos fechados. Eu só queria que você soubesse que eu te amo e que eu sinto muito. Interessante, né, pessoal? Eles nunca tinham transado, né? Aquela foi a primeira vez. E nessa primeira vez que eles fizeram o ato, ela sentiu que ela tinha que voltar para casa, né? Mas, infelizmente, ela não chegou antes de acontecer, né? Mas
Ela chegou e viu, ainda bem, né? Eu abracei a minha filha e chorei. Meu choro era um misto de dor pela traição do Mauro e dor pela dor da Júlia. Ele não era apenas um canalha, ele era um abusador que se aproveitou da vulnerabilidade dela. Aquele abraço eu soube. O Mauro estava fora da minha vida, mas a cura para a Júlia e para mim estava apenas começando. E seria um caminho longo e doloroso e incerto. A primeira coisa que eu fiz foi mudar as fechaduras. Eu não queria mais ver o Mauro. A separação foi rápida e silenciosa. Eu não queria briga, não queria ver a cara dele. Contratei um bom advogado para fazer a papelada e deixei claro, ele não teria direito a nada. E eu não queria um centavo dele. Eu só queria que ele sumisse. Ele aceitou, sabendo que eu tinha a prova da traição na minha própria cama, a confissão da Júlia, mas a ausência dele era um vazio que doía em dois lugares, no coração e no corpo. Pô, mulher, mas aí também essa Helena, né? Ela tem esse fogo aí. Tá, não dá pra julgar, mas pô, dá uma raiva, né, gente? Sim, eu me separei dele por dignidade, por amor à minha filha, mas a verdade é que eu sentia muita falta dele. A falta daquele ardor, daquela intimidade que ele me dava. Eu estava viciada na excitação que ele trazia para a minha vida. Depois de anos de privação, o fogo dele era o meu refúgio e agora o meu refúgio era a minha destruição. Eu me senti culpada por isso, sentir falta do homem que se deitou com a minha filha me fazia sentir nojenta. Eu perdoei a Júlia, claro, não foi fácil, a ferida da traição doía, e a parte adulta de mim sabia que ela era uma vítima da sedução de um homem mais velho, mas a parte ferida da mãe demorou a entender. Eu me senti traída pela minha própria carne, mas o amor de mãe fala muito mais alto. Eu a abracei e disse, você é a minha filha e ele te usou. Nós vamos superar isso juntas. Mas superar não é um processo rápido. A depressão só piorou. Eu tinha pesadelos com a fresta da janela, com a música alta, com a cena. Eu tive que fechar o lanche. Foi aí que eu procurei ajuda, terapia. Eu precisava de alguém para me ajudar a processar a traição, o luto, a culpa por ter colocado a Júlia em perigo e principalmente a me livrar da dependência daquele homem. A terapia me ensinou a desmistificar o Mauro. Ele não era um grande amante, ele era um homem que usava a paixão para manipular e preencher o vazio dele e o meu. A minha dependência do prazer era a minha fraqueza e ele explorou essa fraqueza. A Júlia também entrou em terapia, ela precisava curar as feridas do abuso e da culpa. Nós mudamos de cidade, saímos de Curitiba e viemos para uma cidade pequena no interior de São Paulo. Recomeçamos do zero, longe das fofocas, longe dos vizinhos que viram um show de horror. Hoje a Júlia está melhor, ela voltou a estudar, está fazendo amigos. Eu estou tentando reabrir um pequeno negócio de café, um lanche. Estamos nos curando. Mas a dor ainda está aqui, presente, constante. E a minha vida amorosa, bem, a minha vida amorosa virou um deserto. Agora a gente vai ver a última parte, pessoal. Então, se você está gostando do relato até agora, por favor, não esqueça de curtir. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, isso me ajuda muito, tá bom? Então vamos lá agora para o final da história. Hoje, 2 anos depois do dia em que minha vida explodiu naquela cozinha, eu estou bem. Não estou feliz, mas estou seguindo. A terapia me ajudou a entender que o que eu sentia pelo Mauro não era amor. Era uma dependência de excitação e intimidade que eu estava carente. Ele era o meu açúcar e eu estava viciada. Quando o vício acabou, a dor foi imensa, mas a libertação foi maior ainda. Eu perdi a vergonha de falar sobre o que aconteceu. Eu não sou a sofredora, mas sou a sobrevivente que conseguiu se levantar, proteger a filha e seguir firme. O Mauro tentou me ligar algumas vezes, meses atrás, tentou se desculpar, dizer que me amava, que estava arrependido. Eu o bloqueei. Ele não existe mais na minha vida. A Júlia e eu temos uma relação forte hoje. A dor nos uniu de um jeito que nada mais conseguiria nos separar. Ela é a minha prioridade, mas meu coração virou uma fortaleza. Aos 45 anos, com uma experiência de um divórcio traumático e uma traição que envolveu minha filha, eu não consigo mais me relacionar com ninguém. A desconfiança é avassaladora,
Todo mundo que se aproxima, que mostra interesse, eu vejo com uma lente do Mauro. Eu questiono as intenções, eu busco a fresta da cortina. Eu sei que a vida continua, eu sei que existem homens bons, mas a ideia de ter alguém na minha casa, perto da Júlia, perto de mim, a vulnerabilidade de ter que me entregar de novo, de ter que confiar em um homem para ter a satisfação, eu sei que eu mereço. É um risco que eu não estou disposta a correr. A dor da última traição foi a minha vacina mais dolorosa. Então eu sigo em frente sozinha, curada da dependência, mas presa no medo. Eu aprendi que o prazer de uma noite não vale mais que o preço da sua dignidade e da segurança da sua família. Eu escolhi a dignidade. Eu tenho tudo, uma filha linda, um negócio se reerguendo. Só me pergunto, será que um dia eu conseguirei desarmar essa fortaleza e me permitir sentir o calor de alguém de novo? Ou o medo vai me acompanhar para sempre? Muito bem, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, chegamos a mais um fim de um relato. O que vocês acharam dessa história? Vocês acham que ela fez certo em se separar dele? Eu acho que sim. E aí, vocês acham que a menina estava de malícia ou ela realmente foi seduzida por ele? Me deixe aqui nos comentários, eu adoraria ouvir, ler na realidade, né, o que você acha, tá bom? Então é isso, pessoal, muito obrigado aí pela tua companhia, agradeço demais por você estar até aqui comigo, assiste os outros vídeos também, tem muitos vídeos bacanas aí. Então é isso, até o próximo vídeo se Deus quiser, fique com Deus, muita saúde pra você e até a próxima, tchau, tchau.